Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Bizantino, sobre o Islã e o Império Árabe. Bora lá? Cidade de origem grega, Bizâncio foi reformada por Constantino, passando a se chamar Constantinopla. Logo depois tornou-se a capital do Império Romano do Oriente, que na Idade Média era chamado de Império Bizantino. A cidade capital destacou-se como o grande centro da entrada de especiarias orientais na Europa, tudo sob o comando de um governo centralizado na figura do imperador, ao mesmo tempo autoridade política e religiosa, o sistema chamado Cesaripapismo, né? O apogeu deu-se sob Justiniano, entre 527 e 565 d.C., que se notabilizou ao ordenar a reunião de todo o direito romano no Corpus Iuris Civilis. Dessa época data também a igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, com suas cúpulas abóbadas e vários exemplos da arte dos mosaicos, dos quais os bizantinos foram os maiores mestres. Depois de Justiniano, o território do império foi diminuindo gradativamente até ser dominado pelos turcos, pelos muçulmanos, em 1453, com a queda de Constantinopla, que marcou o fim da era medieval. Para alguns, para outros, o fim da era medieval acaba com a descoberta da América. Conhecidos desde o tempo dos romanos, os árabes ganharam notoriedade na história a partir do século VII d.C., quando o profeta Maomé, que viveu entre 570 e 632, iniciou a pregação de uma nova religião, o islamismo ou o Islã. É uma doutrina monoteísta que acredita num único Deus. O Islã significa submissão a Alá, o Deus superior deles, o único Deus deles. Inspirado na tradição judaico-cristã, o Islã tem suas práticas fundamentadas no livro sagrado chamado Alcorão, ou o Corão. As rezas diárias, o jejum no mês sagrado do Ramadã, a peregrinação à cidade sagrada de Meca e a proibição da carne de porco e da bebida alcoólica nessa religião. Na Égira, episódio em que o profeta perseguido teve que deixar Meca, os árabes marcam o seu calendário. Por meio da religião, Maomé conseguiu unir os árabes também politicamente. Após sua morte, os sucessores, chamados de califas, iniciaram a grande expansão, formando o Império Árabe em regiões do Oriente Médio, o norte da África e a Península Ibérica, que foi dominada por eles também. Nesse contexto surgiu a divisão do Islã. Os xiitas, para os quais o governante árabe deve descender de Maomé, e os sunitas, que não seguem tal ancestralidade na política, sendo a maioria no mundo islâmico. O desenvolvimento de várias ciências, a rica literatura e a arquitetura de mesquitas e palácios constituem importantes aspectos da cultura árabe medieval. Não obstante, a arte figurativa na pintura e na escultura sofreu uma grande limitação em virtude da proibição religiosa da representação de formas humanas, por conta da primeira lei de Deus lá que eles pegam do livro sagrado da Bíblia, da escritura do livro do especial do Gênesis, quando Moisés recebe a lei lá, amar Deus sobre todas as coisas, não fazer para si imagens de outros deuses. Então não pode fazer nem de Deus nem de humanos. Os católicos podem, e para os evangélicos também eles vão pegar um pouco disso depois, com a reforma protestante. Empenhados no comércio com terras distantes e senhores de um vasto território, os árabes produziram uma civilização refinada, na qual sobressaía o interesse na transmissão e circulação de conhecimentos de vários povos, o chamado iluminismo islâmico, que depois acabou perdendo espaço e as correntes mais fundamentalistas, mais apegadas ao Corão e à literalidade do Corão, que vão dominar a partir disso, em especial a partir do momento que o Ocidente passa a dominar o mundo, ser a maior potência mundial, a Europa, Com a preservação de textos gregos antigos e a difusão de inventos chineses, a própria matemática, a própria ciência, a medicina se desenvolve bastante no Islã antigo. Então é isso aí, as invasões dos povos germânicos destruíram o Império Romano do Ocidente no século V d.C., E desde os fins do Império Romano, as cidades vinham sendo abandonadas. Assim, entre os séculos V e X, na Alta Idade Média, uma ruralização da vida foi se impondo e tornou-se uma característica da Europa medieval. O Império Bizantino ou Romano do Oriente existiu durante a Idade Média, sendo-lhe cronologicamente coincidente. Considerada a religião que mais cresce no mundo, predominando em alguns dos países detentores das maiores reservas petrolíferas mundiais, o islamismo passou a ter maior visibilidade no Ocidente a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001. Depois do fim da Guerra Fria, passou a ser o novo inimigo do Ocidente, entre aspas. A presença islâmica na Península Ibérica estende-se desde 711, data da Batalha de Guadalete, quando os visigodos são vencidos pelos invasores árabes, e ficaram lá até o século XV, quando em 1492 os reis católicos da Espanha conquistaram o Reino de Granada, o último núcleo muçulmano na península. Tal convivência entre as culturas ocidental e árabe no mesmo espaço geográfico durante cerca de 7 séculos teve muitas consequências e influência, inclusive na nossa cultura aqui, porque Portugal foi dominado também a região de Portugal.
A civilização bizantina floresceu na Idade Média, deixando em muitas regiões da Ásia e da Europa testemunhos de sua irradiação cultural. No período da história da Europa, conhecido como Alta Idade Média, que se estende aproximadamente do século V ao século XI, fixaram-se na Europa vários povos chamados bárbaros, de origem germânica, como os francos, na região da França, os vândalos, os visigodos, que de alguma forma influenciaram a Península Ibérica ali, e a nossa cultura. Sobre as invasões, as invasões germânicas têm início no século IV depois de Cristo, e promovem importantes transformações no panorama mediterrâneo, as quais atingem as estruturas do mundo clássico. No momento em que o Império Romano do Ocidente havia desmoronado e os impérios bizantino e persa se esfacelavam, os árabes expandiram consideravelmente os seus domínios. Em menos de 100 anos, o Islã era a religião de toda a costa sul e leste do Mediterrâneo, além de ter se espalhado para a Pérsia até o vale do rio Indo e para a Península Ibérica, segundo o Cláudio Vicentino na sua história, Um dos exemplos da cultura produzida durante o período do Império Islâmico foi o Cânone de Medicina, escrito pelo médico e filósofo muçulmano Avicena entre 1012 e 1015. Essa obra sintetizou elementos da literatura médica siríaca, helenística e bizantina e romana também, sendo muito empregada por sábios ocidentais até o século XVII. Os movimentos fundamentalistas que tudo querem subordinar à lei islâmica, a Sharia, são hoje muito mais ativos em vários países da África, do Oriente Médio e da Ásia, diferentemente da sua origem histórica. Esses são fundamentalistas que levam no sentido literal ao Corão, mas os antigos árabes eram muito mais tolerantes em relação à ciência, muito mais tolerantes em relação a outras culturas, outros povos. Inclusive eles vão dominar outras regiões e admitir, como na Península Ibérica, que conviver com outras religiões de forma pacífica. O café tem origem na região onde se encontra a Etiópia, mas seu cultivo e consumo se disseminaram a partir da Península Árabe. Aportou à Europa por Constantinopla e finalmente em 1615 ganhou a cidade de Veneza, quando o café chegou à região europeia. Alguns clérigos sugeriram que o produto deveria ser excomungado por ser obra do diabo. O Papa Clemente VIII, que viveu entre 1592, aliás, o papado dele foi entre 1592 e 1605, contudo resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã. No guia do café do Thorn, Então é isso aí. Na passagem da época romana para a época medieval, houve não só rupturas, mas também continuidades. Muitas coisas continuaram, outras se romperam. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos das próximas notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.